Bom dia, bom dia. Então, podcast de hoje vai ser para vos contar sobre a Mastermind que eu acabei de estar em Londres. Por isso, o título é Tive numa Mastermind 30 mil euros e isto foi o que eu aprendi. Antes do sumo, o pricing em si. É ok dizer o pricing, porquê? Porque a Mastermind, que é liderada pelo Walter Pontes, o Walter teve um podcast comigo, ainda não foi publicado, e ele no podcast eu perguntei-lhe o pricing e ele partilhou o pricing, por isso sei que está ok em partilhar com toda a gente, porque ele já divulgou isso a meio do meu Até é podcast. posicionamento, no fundo. Exatamente, até posicionamento. Funny enough, ele no podcast nem sequer, legit, nem sequer sabia bem. Tipo, ele é tipo, man, não sei, são 20 ou são 30 mil euros, já não estou bem a par. Eu acho que são 30. Perfeito. Então, vamos conversar sobre a Mastermind de M&As. Antes de arrancar sobre a Mastermind, eu vou-vos contar como é que eu conheci o Walter, como é que eu cheguei lá. O Walter Pontes gravou um podcast, começou no imobiliário, fez o primeiro milhão, os primeiros milhões dele foi wholesaling, se não me engano, em Londres, e depois passou para business, depois passou para comprar empresas, um, ser investidor, por isso ele nunca fez a escala do zero ao milhão de faturação numa empresa, ele fez os primeiros milhões com imobiliário, depois por isso eu tinha muito conhecimento, começou a entrar no mundo dos negócios, em que ajuda founders a crescerem empresas não do zero. Ele diz sempre, ele gosta de empresas que já façam pelo menos um milhão de stage 1 companies não, tipo, porque é stage 2 que é mais do que 1 milhão de EBITDA, não é faturação, é EBITDA. Ele diz, abaixo de 1 milhão de EBITDA estás a comprar problemas só. Pronto, são teorias, não estou a dizer, são filosofias e cada um tem a sua filosofia para os seus M&As. Então, o Walter gravou um podcast com o João Gonçalves, e eu não vejo muitos podcasts portugueses. Aliás, mesmo internacionais não vejo muitos, mas vejo muitos das mesmas pessoas, mas não vejo de múltiplas pessoas diferentes. É isso que eu quero dizer. E É o da então, game? é o da Game, o da Harmozy, consumo tudo, também consumo o da Leila, não perdoo, e depois tenho ali mais um ou dois que são top line interviews, mas com pessoas com muito, muito sucesso, que eu gosto bastante. Também gosto da Diary of a CEO. Ainda ontem estava a ouvir o podcast com a Kamala. Achei interessante perceber um bocadinho mais sobre a Kamala, já que ela não foi ao Joe Rogan, como o Trump. E eu quis perceber o que é que estava the other side of the fence. Por isso também ouço o The Diary of a CEO. Algumas das minhas escolhas de ginásio. Então, ele gravou um podcast com o João Gonçalves. Eu ouvi metade do podcast e achei bastante interessante o que o Walter estava a dizer. Entretanto, como o mundo é muito pequenino, eu tenho um cliente meu que também trabalha ou que a empresa dele trabalha com o Walter. Aliás, tenho dois. Eu só sabia na altura que era um. E, e essa pessoa veio-me falar do Walter e disse: pá, tens de conhecer este rapaz está a fazer coisas muito fixes. E estava em minha casa e esta pessoa, este meu cliente, estava-me a contar sobre o Walter, sobre o Walter, sobre o Walter. E contou-me quatro ou cinco coisas e eu disse aqui, heard enough. E ele conversar comigo, eu saquei isso ao telefone e mandei uma DM ao Walter, a convidá-lo para um podcast. E pronto, e a pessoa continua assim, man, já chega, já mandei uma mensagem ao Walter, já ouvi, já implementei, já estou back to work, let's get it. Então o Walter aceitou e eu, como achei interessante o que me contaram, disse: bora meter-nos num podcast. É a melhor maneira que eu tenho de conhecer uma pessoa hoje em dia. É bora meter num podcast, tirar os telefones de lado para gravar uma, duas, 3 horas, acho que o meu maior foi quase 3 horas, e bora gravar. Fui gravar o podcast com o Walter em Portugal, quando ele esteve cá, muito, muito interessante sobre mergers e acquisitions, sobre know-how que ele já tem, sobre exits que ele já fez. Por isso, foi aqui a ponto. João Gonçalves gravou um podcast com ele, tem um cliente meu que o serve a ele e que me falou dele, podcast. Depois do podcast, o Walter convidou-me para a mastermind dele. Convidou-me para eu ir a uma sessão, que é em Londres, e é isto que eu vou contar. A, como é que foi a minha experiência, B, o que é que é Mastermind. Então, Mastermind é um evento de um ano inteiro,
Por isso são uma vez por mês sessões presenciais. Não sei se são todas em Londres, acredito que sim, e ele traz sempre coisas diferentes. Por exemplo, na próxima Mastermind ele vai trazer os CEOs do portfólio dele. Por isso ele tem um portfólio de algumas empresas, isso acredito que não seja public information, mas vamos dizer que ele tem 10 empresas. Ele não é CEO em nenhuma delas, ele é só aspas, aspas, shareholder, ou yeah, não é shareholder a palavra, foi como o doutor Finanças que passou de ser CEO para ser chairman, exatamente, Certo. chairman. Ele é chairman nessas 10 empresas, tem CEOs, e ele agora, por exemplo, no próximo evento vai trazer alguns CEOs das empresas de portfólio dele. Então, Londres, evento em si, o evento foi bastante interessante, foi uma turma muito, muito fixe. O, um, Fui eu, o Frederico Ribeiro, que é a pessoa que trata da minha marca pessoal, e foi também o Eduardo. O Eduardo é um cliente meu da Scalabs, isto tem super piada, Pedro, que é um cliente da Scalabs que eu nunca tinha conhecido presencialmente, nem nunca tinha interagido com ele. E foi fixe porque fomos os três em conjunto, o Frederico foi para captar e o Eduardo grava, está na Mastermind com o sócio dele. Aliás, foi o próprio Walter que ajudou o Eduardo e o Gilmar, que é o sócio dele, a montar a empresa de wholesaling como está existe. Ele disse que tem que montar este modelo em Portugal, desta maneira, e ajudou. E aqueles rapazes estão a ter muito sucesso para o tempo de mercado que têm. Muito, muito sucesso. Por isso, logo ali, props. Então, foi fixe. E antes de entrar na Mastermind, porquê? Porque o Eduardo é meu cliente. E foi. Ele reuniu com a minha equipa comercial, a minha equipa comercial fechou, a assistente executiva deu-lhe o onboarding, a diretora alocou os consultores, e ele está-se a servir pelos meus consultores. Então foi tipo, ele estava-me a contar o funil todo até agora e como é que achas que as coisas estão a correr. Ele no NPS tem um 10 de 10, por isso as coisas um, estão a correr o ritmo que devem correr, e foi bonito ver outra pessoa que diz: Olha, eu sou teu cliente e estou a fazer isto, isto, Yeah. isto, isto, isto. E é tipo, eu sei, mano, fui eu que montei isso dessa maneira. Tipo, fui eu que idealizei essa jornada dessa maneira com isto. Depois já não sou só eu, a minha equipa já faz muitas alterações, eu já estou a par da jornada toda. Mas é sempre um bom momento quando tens um cliente ao teu lado, que nunca conheceste, que não sabes, nem sequer sei exatamente qual é que é o serviço que está a ser entregue a este cliente, porque não é uma preocupação minha como CEO saber isto. E é bonito olhar para trás, tipo há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, nunca na minha vida eu ia achar que ia ter clientes que não sabia quem é que eram, o que é que estava a ser feito, o que é que era o preço que lhes estava a ser cobrado. E hoje garanti que isso acontece e que é entregue com qualidade. Por isso, sempre montar a máquina, vencer a máquina é mega importante. Então, sobre o evento. O evento foi no Bulgari Hotel, foi um dia inteiro em que o- em que nos foi dada muita, 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 muita informação, algumas mais relevantes do que outras para mim. Então, o que é que foram as minhas principais aprendizagens do evento do Walter? Este evento é sobre M&As. Então, existe o que é que eu tirei para mim e o que é que eu vi pessoas da sala a tirar. Mas eu vou começar porque é que eu vi as pessoas da sala a tirar. O Walter tinha lá pessoas que ajudou a comprar empresas, ahm, com um caso verídico. Londres, Reino Unido é diferente, de dois rapazes que compraram uma empresa que fazia tipo 1,5 milhão de EBITDA, e conseguiram comprar metendo 10 mil euros do bolso dele. E depois o resto foi alavancado no banco. Tipo, meteram 10 mil euros do bolso dele e recuperaram isso no primeiro mês que adquiriram a empresa, porque a empresa tinha cash flow. Então, compraram a empresa de forma gratuita. E a empresa foi tipo, cresceu, adquiriu isto se calhar há 6 meses ou há 7 meses, e já aumentaram mais tipo 200 mil euros ao EBITDA da empresa. Por isso, eles quando compraram já sabiam o que é que queriam fazer de alterações, compraram a um bom preço e deram um deploy de informações de alterações e conseguiram crescer a empresa, que é algo Mas muito. essa malta já tinha tido algum negócio antes para ter alguma skill específica, Yeah. ou seja, são bons builders, bons growth Tinha, marketers, bons. tinha outras empresas, mas compraram uma empresa completamente fora do ramo. Imagina, eu não sei, não me lembro exatamente qual é que era, mas imagina, eles tinham uma empresa de janela e foram comprar uma empresa de transportes.
Got it. Ok, Porque mas eles não. eles têm pelo menos uma skill que funcionava, tipo Sim, sim. processos bem, bem ou vender bem ou o que seja. Ok. Essa questão dos processos eles aprenderam-nas todas com o Walter. Tipo, o Walter deu-lhes o blueprint de ok, quando compras a empresa é isto que tens que estar deploy, é isto que tens que montar, é isto que tens de alterar e listas de coisas. E eles literalmente disseram lá, nós só adquirimos a empresa e fizemos tudo aquilo que o Walter nos ensinou. Comprámos, fizemos estas alterações, fizemos este 30 days plan, 60 day plan, 90 day plan, com estas alterações. Então era ali um caso de bastante sucesso de alguém que aplicou tudo de A a Z o que o Walter disse e estava a correr bastante bem. Para mim, o meu objetivo com aquele mastermind não era ir amanhã comprar uma empresa de transportes, era perceber como é que empresas estrangeiras estavam a operacionar, como é que estavam a ser montadas e o que é que eles sabiam, faziam sobre a M&A. Por isso, o que eu tirei daqui de lá, até porque eu depois estava no avião e fiz o resumo todo para o Pietro, de o que é que eu tirei, o que é que eu não tirei, os pontos mais importantes, algumas fotos, algumas coisas posso partilhar, algumas posso não partilhar. A coisa principal que eu tirei é que é o framing do Walter sobre uma empresa, que é algo que eu já sabia, mas ele usa palavras que ajudou a simplificar muito mais na minha cabeça. O Walter diz que uma empresa é um conjunto de assets com um operating system em cima. Assets uma sales team é um asset, uma equipa de HR é um asset, uma equipa de service delivery é um asset, e os assets, para serem um asset, não podem depender de ti. Se dependerem de ti, não são um asset. Tu és o asset. E então ele diz, uma empresa de sucesso é um conjunto de assets, por isso bolhinhas por todo o lado independentes, que têm em cima um operating system. O operating system é a maneira como é que elas are run. São os SOPs, são os processos de onboarding, são tudo aquilo que faz com que a empresa run sem precisarem de uma pessoa para tomar as decisões. Tipo, é um operating system em cima. E ele põe, e que é algo que, atenção, já acontece dentro da Scalabs, mas a maneira como ele faz este frame faz muito sentido e ajuda a simplificar a visão de ter muitas bolinhas e depois ter um sistema que faz com que as bolinhas se juntem todas e isso é uma empresa de sucesso. Então, isso foi a principal takeover que eu tive, é montar sempre para assets e para operating system. Um, Depois começas a partir daqui que é uma empresa, quantos mais assets tiveres, melhor avaliação vais ter no momento que queiras fazer uma venda. Por isso, se tu disseres, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão de euros, mas sou eu que fecho todos os deals, tu não tens uma empresa que vale absolutamente nada. Tipo, ninguém te vai valorizar aquela empresa, porque se tu saís, não tens nenhum asset. Por isso, a criação dos assets aumenta a valorização dentro da empresa. Outro ponto muito importante, por isso, Operating Systems mais Assets igual a Success. E ele diz que para criar o máximo de assets possíveis dentro da empresa, e tens assets que são Product Development, Marketing, Sales, People and Management, Legal, Technology, tudo isso são Service Delivery, tudo isso são os assets principais. Ele fala muito do crescimento geográfico, que é só tipo, alright, tu não precisas de estar sempre a comprar empresas, podes crescer de forma orgânica, que é o CAC, LTV, que é o que nós fazemos todos, e depois podes crescer de outras maneiras que não é só M&A. Tu podes crescer geograficamente, tu podes crescer product-based, tu podes crescer desenvolvendo produtos completamente diferentes, tu podes atacar mercados que nunca tinhas atacado anteriormente, e depois podes também fazer com M&As. Então é pensar na expansão geográfica como uma possibilidade de crescimento. O último intake, atenção, isto são os intakes que eu tirei, eu tenho a certeza que outras pessoas terão outros intakes, também tem a ver com o que é que eu estava à procura. O último intake que eu tiro este é muito pessoal, as empresas, havia lá empresas em que estavam muito pior montadas que a Scalabs, mas tinham mais resultados que a Scalabs, simplesmente porque o TAM era absolutamente maior. Tão simples como isto, tipo empresas aqui foi longe, empresas que são do Reino Unido, que são de Londres, que têm faturações e margens líquidas maiores do que a Scalabs e que por trás não têm muitos assets, não têm um operating system bem montado, mas o que é que tem? Tem um TAM e dentro do TAM o buying power é 10 vezes superior ao de Portugal e isso faz um impacto muitíssimo grande, o que valida
valida a frase que mais importante de aprenderes a pescar é o lago onde tu pescas. Por isso, diria que estes são os meus principais outputs de lá. Já processei tudo, já meti tudo em documentos, já tirei as minhas notas, já passei ao Pietro, já reli as coisas. Aliás, hoje à tarde vou voltar a reler, já tenho aqui um blog para reler os meus apontamentos do evento. E pronto, então este foi o meu takeover de M&A. O que é que me surpreendeu? Surpreendeu muito ver pessoas que nunca tinham tido um negócio e que iam comprar um negócio, que era algo que para mim não seria tipo viável, mas tem lá pessoas que nunca tiveram um negócio, que tipo tinham um 9 to 5 e estavam a comprar, ou algumas já tinham comprado um business. Um, Isso também só é possível porque a estrutura de loaning money no Reino Unido é completamente diferente de em Portugal. Em Portugal tens que dar avalos pessoais quase sempre. Lá tu consegues comprar, pedir um empréstimo baseado na valorização que a empresa já tem, sem teres que dar avalos pessoais, e o banco consegue realmente emprestar grande bloco de dinheiro. Por isso é diferente. E é isto. Foi uma das sessões de M&A só com o Walter Pontes, que é uma máquina, e recomendo a outras pessoas que estejam a pensar investir no mundo do M&A para adquirir conhecimento. O próprio Walter começou com real estate, fez os primeiros milhões lá e depois deu pivot para M&A. E a visão dele, e que já esta já não é a minha visão, mas as pessoas que estão lá todas eles fazem dinheiro com os negócios e depois reinvestem em real estate Hum. como a way to generate wealth, que é tipo, vende a primeira empresa e ganhas 3 milhões, e no Reino Unido com 3 milhões consegues comprar 10 milhões worth of homes, que te vai dar 500 mil euros de passive income todos os anos. E ele ajuda, primeiro é o que ele faz, e ele ajuda as pessoas a fazerem isso. Ele chama Capital Event, que é percebeste, tipo, eu preciso de 2 milhões de euros por ano para viver. Então é tipo, bora comprar uma empresa, isto é mesmo simplificar, mas é tipo, bora comprar uma empresa, bora vendê-la por 3 milhões. Em 3 milhões compramos 20 milhões de casas, esses 20 milhões de casas vão gerar 1 milhão de revenue e já tens your life set e poder fazer isto múltiplas vezes cada vez maior. Sendo que o Walter me perguntou, e eu tipo, não faço nada do imobiliário, não tenho qualquer tipo de intenção de entrar no jogo do imobiliário, mas é uma visão, e foi fixe ver alguém completamente diferente do que eu, que é só tipo uma coisa sobre longos períodos de tempo, focus, focus, focus. A visão dele é diferente. É tipo, ok, isso é fixe para um operator, mas para deixares de ser um operator e começares a ser um shareholder ou chairman, podes ter múltiplas empresas com múltiplas maneiras em que apresentas múltiplos know-how aos diferentes business. Pronto, depois de todos os business, o objetivo é vendê-los, não é tirar dividendos. Yeah. Mas isso é uma forma boeda diferente de operar daquilo que nós temos hoje. Yeah. Boeda diferente mesmo. E diz-me uma coisa, como é que ele se alavanca na banca? Ou seja, por exemplo, estavas a dizer que ele investe em imobiliário, não é? Ele usa o património que tem em imobiliário como colateral para ir buscar empréstimos à banca para continuar a comprar empresas ou não tem nada a ver? Confesso que não sei como é que o Capital Events também foi só uma sessão de um grupo de pessoas que eles depois têm muitas mais, falam entre no Slack, têm outras sessões, por isso eu não sei exatamente como é que o Capital Event é montado e como é que eles fazem esses empréstimos, mas sei sim que o sistema legal e bancário de Londres, de Reino Unido, é completamente diferente do português e permite fazer coisas que tipo em Portugal não permite. Imagina, o Eduardo, que é o meu cliente, estava sentado ao meu lado, havia coisas que o Valder estava a dizer, eu estava a pensar, isto é incrível, e eu estava a dizer, mas isto não dava em Portugal, já testei, já falei com a minha contabilista, isto em Portugal não dá para fazer desta maneira, ou é muito mais difícil fazer do que no Reino Unido. E isso muda muito o scope do game, que é tipo, as regras não são as mesmas nos diferentes países. Então imagina, achas que empreender em Portugal, por causa de não ter o apoio da banca, o apoio legal e o que seja, como torna isso mais difícil, é tipo
é uma grande escola para tu depois empreenderes noutros países? Ou funciona ao contrário? Man, excelente pergunta. Não sei porque eu não empreendi noutros países e só vou conseguir saber quando o fizer. Mas que ter sucesso em Portugal é muito mais difícil, sucesso financeiro, uma empresa portuguesa produzir, vamos dizer, 1 milhão de euros de EBITDA é 10 vezes mais difícil do que uma empresa no Reino Unido produzir 1 milhão de pounds de EBITDA. Tipo, tudo é mais difícil. Então, the hardest the climb, the biggest the muscles. Por isso, acredito sempre sim que vai dar uma estaleca diferente. Depois, se essa estaleca, quando fores para o internacional, vai ser rentável ou não vai ser rentável, vais conseguir adotar-te ou não, não faço a mínima ideia. Mas que de facto é mais difícil ter em Portugal e isso obriga-te a teres que ter melhores soluções, eu diria que sim. Yeah, é tipo, tu quando levantas um peso, imagina, estás a fazer bíceps e estás a fazer com 15 quilos. Se a seguir fizeres um drop set e passares para 10 quilos ou 7 quilos e meio, parece uma pena. Yeah. E imagina, eu acho que é fixe essa abordagem, porque em vez de ser só fogo, é grande porcaria Portugal, tipo, é bem difícil prosperar em termos de empresas, é difícil, é mais difícil alavancar-te na banca, é difícil de investimento privado, tipo, o que seja. Podemos virar isto da reverse engineering e olhar como perspectiva de não, meu, ainda bem que é assim, porque eu estou a treinar num ecossistema difícil para depois, quando for levantar os 7,5 kg, parecer uma pena. Não quer dizer que seja assim, porque lá está, nenhum de nós os dois empreendeu noutro país, mas acho que é mais fixe olhar dessa perspectiva, porque efetivamente, e atenção, nós não conhecemos diretamente outras realidades, mas parece-nos a nós que efetivamente em Portugal é difícil, não é? E, Não aliás, era eu mais quando olho para os meus pequeno. clientes, quando olho para os meus clientes, por exemplo, no Dubai, tenho clientes no Dubai e com quem tenho excelentes relações, um, yeah, eu gravei um podcast por exemplo, de 2 horas com o Boiano, que é um cliente e amigo meu. Ele atingiu o primeiro milhão logo tipo no segundo ano de business. E quando nós comparamos estruturas e como é que as coisas estão montadas, eu sei que preciso de muita mais sofisticação para produzir os mesmos resultados do que ele, porque ele trabalha quase zero tax, por isso logo ali é tipo 20 e tal por cento que ele tem de head start, trabalha com um mercado que tem um poder de compra super, super, super superior ao nosso, por isso, tipo, o mesmo business, noutra estrutura como a do Dubai, vai produzir mais resultados. Mas então aqui também toca a questão do empreendedor, que é se calhar o highest leverage a certa altura não é empreender em Portugal, ou será que é empreender em Portugal e não é isto e não ter essa expansão geográfica que é pegar no mesmo produto e atacar com esse produto para fora. Por isso tem bastantes coisas. Mas sim, é uma excelente aprendizagem e a dificuldade é claramente superior. E nós estávamos a falar disso antes de começarmos a gravar, que tem a ver com uma espécie de ansiedade de saltar etapas ou de cumprir etapas, não é? Um, e um gajo facilmente entra nessa maionese de se eu tivesse a fazer exatamente o mesmo, mas noutro país ou noutro mercado, tinha 20%, 30%, 50%, 100% mais resultado. Uh, e não quer dizer que isso não venha a acontecer, até porque, por exemplo, estávamos a falar disso do vosso caso, não é? Eventualmente vocês passarão para o momento de replicar a estrutura, o sistema, as aprendizagens num outro mercado. E não quer dizer que ele se replica 100%, mas vão acabar por passar por aí. Um, mas não é preciso nós estarmos sempre nesta ânsia de. Não é preciso, faz parte do nosso ADN, mas não tem mal nós hoje estarmos a operar, a criar esta estrutura em Portugal, por exemplo, e não estar já no Dubai. Ou não estar já no outro país, não tem mal não ter aqueles 20% ou 30% ou 40% de head start. Não tem mal, Yeah. porque nós já falámos sobre isto bué de vezes. Como nós vamos estar aqui bué de tempo, meu. Bué de anos a fazer isto. Então temos muito tempo para tudo. Não é preciso estar a Tem fazer tudo tudo, de ponta.
a frase do quem tudo quer, tudo perde, eu não concordo com essa frase, mas eu acho que quem tudo quer de imediato, Yeah. tudo perde. E isso sim. E tu disseste uma coisa antes do podcast começar que faz todo sentido, que é quando o objetivo do jogo, por outras palavras, quando o objetivo do jogo é continuar a jogá-lo sobre longos períodos de tempo, a pior coisa que tu podes fazer é tomar decisões que possam comprometer conseguir jogar este jogo durante longos períodos de tempo. Então, mais do que ir rápido é ir na direção certa. Ahm, e no final do dia nós vamos sempre cometer erros. Aqui, e vou trazer este frame para terminarmos, e se tu quiseres dar, eu gostava de ouvir a tua opinião, que é, eu penso muito no path not taken. O que é que eu quero dizer? Tu nunca sabes o que é que seria. Já jogaste Civilization? Não. Mas é tipo um jogo em que tu constróis uma civilização. E tu, na fase inicial do jogo, em que estás a descobrir o mundo, está tudo preto. Uhum. E quando dás um passo para a esquerda, abre-se um bocado de luz naquela direção. Mas se fosses para a direita, abrias outra coisa e vias outras coisas. O business é um bocado como o Civilization, que é tipo, tu podes ir pela esquerda e podes ir pela direita. E depois de ir pela esquerda, nunca sabes o que é que seria se tivesse ido pela direita. E aqui é que entra a grande diferença do Civilization, que é, mas tu já tens outras pessoas que fizeram as mesmas caminhadas do que tu. Já. Te garanto que neste mundo há, tipo, qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast, qualquer pessoa, a não ser que tu estejas o Elon Musk, e eu sei que ele não vai ouvir o meu podcast, primeiro porque é em português, por isso, qualquer pessoa que tenha a ouvir este podcast, tudo o que vocês estão a tentar criar em termos de negócio já foi criado por alguém, ou nacional ou internacional. Por isso, o caminho já foi. Pode não ter sido exatamente os mesmos, mas tipo, the path more or less has been taken. Então, descobrir o que é que essa pessoa fez vai-te dar um head start muito, muito grande. E eu hoje penso muito sobre isso. Enquanto anteriormente eu só fazia e que se lixe, hoje, como o custo do tempo é muito grande, eu tento sempre perceber quando eu tenho que tomar uma decisão importante que vai editar que a minha empresa vai completamente para a esquerda ou diretamente para a direita, informar-me de pessoas que já tenham dado a mesma caminhada. Por isso, tu não sabes o que é que teria sido, mas kind of podes saber o que é que teria sido se tivesse isso nesse caminho, e é tomar informated decisions. Atenção, eu não acho que isto valha para alguém que esteja a arrancar, se estiver a fazer os seus 5K mês, 10K mês, acho que não é bem por aí, acho que estás numa fase ainda de descobrir-te a ti próprio sequer, tipo, estás a descobrir o teu avatar muito antes de descobrir sequer qual é que é o passo que o teu avatar vai levar. Mas se calhar quando já começas a entrar nos 50K mês, sobretudo em Portugal, se fosse outro país, tipo, não tem só a ver com a fatura, com muitas outras coisas, mas para dimensionalize, se calhar quando estás nos 50K mês, 100K mês, já é tipo, ok, já estou a ir em alguma direção, agora o custo de tomar uma decisão errada vai ser muito alto, bora tentar tomar as melhores decisões. E aconselho muito a fazerem isso, tipo, é procurarem pessoas que já caminharam o mesmo caminho do que vocês e tentar adquirir conhecimentos com eles. Eu acho que isso é porreiro em dois sentidos. Primeiro, aprendes com os erros nos outros, ou seja, com os erros dos outros, ou seja, aceleras o teu. Porque pagas para ganhar tempo, no fundo. Yeah. Mas fora disso, tipo, e filosoficamente falando, tu nunca vais saber for sure o que é que teria acontecido se tivesse ido para a esquerda em vez de ter ido para a direita. Nunca. Ou seja, retira a pressão das tuas decisões, meu. Não vale a pena Yeah. estar a decidir, eu vou para a direita e que vais para a direita. Depois começas a pensar, e se eu tivesse ido para a esquerda? Not worth it, porque tu nunca vais saber for real. Tu podes usar o caminho dos outros, o histórico dos outros, para ter uma ideia, mas tu nunca vais saber realmente. Por isso, as tuas decisões não têm assim tanta de pressão ou importância como tu achas que possam ter. Se calhar só para fechar, porque temos mitos daqui a 8 minutos. Se calhar queria só explicar aqui uma beca rápida, já nada a ver com o que temos aqui a falar. Como é que nós estamos a resolver um problema de liderança num cliente com 2 minutos por dia? Então, nós há pouco tempo fechámos uma auditoria com um dos nossos clientes, que é uma empresa com 400 pessoas mais ou menos,
que tem muito blue collar jobs, portanto, malta que trabalha em chão de fábrica, com ferro, logística, entrega coisas e serralheiros e estás a ver? Portanto, é uma coisa assim de blue collar jobs, malta muito operacional. E havia aqui a visão do lado da administração da empresa de que a malta, quando saía porque ia ganhar mais 50 euros num sítio qualquer, como este pessoal trabalha muito no chapa ganha, chapa gasta, 50 euros ali, eles acham que é grande cena e vão e pronto. O que é que nós descobrimos na auditoria? Que não é esse o caso. Ou seja, sim, esses 50 paus, 100 paus é importante, mas não é a cena mais relevante. O que foi mais vezes referido como algo que as pessoas queriam que mudasse, que melhorasse, ou como algo que eles apontam como negativo, foi a falta de reconhecimento. E é interessante ver, porque não estamos a falar de profissionais, entre aspas, sofisticados. Estamos a falar de malta que todos os dias vai para o terreno dobrar ferro e cortar cenas, não? Estás a ver? E conduzir caminhões. E tu não associas que essa malta precisa do reconhecimento, precisa de ouvir uma palavra, mas precisa. E bué de pessoas a dizer do género, pá, estou aqui há 10 anos, nunca faltei um dia, nunca cheguei atrasado e não são capazes. E o meu chefe não me diz, é pá, João, bom trabalho, meu. Isso não acontece. Então há um problema de reconhecimento na empresa e isso é um problema de liderança. Ok? Como é que nós montamos uma espécie de exercício para tentar resolver isto? O primeiro instinto é vamos dar formações às lideranças. Ok? Mas isso não vai mudar nada. Porque sim, eles precisam de informação e conhecimento. Estamos a falar de, ou seja, 400 pessoas, tens administração, tens chefias de escritório e etc. Até cá abaixo em chão de fábrica, logística e etc. E líderes de equipas dessas pessoas que antigamente eram quem estava lá em baixo. Portanto, não são pessoas que têm background de gestão ou de liderança daí em diante. Claro que eles precisam de mais ferramentas e de mais informação e conhecimento sobre isso. Mas se tu os meteres 2 horas numa sala a ouvir sobre os fundamentos de liderança, eles saem dali e está tudo exatamente o mesmo. Porque eles não têm a sensibilidade desenvolvida do que é ser líder e daí em diante, e gerir pessoas e essas coisinhas todas. Então, o que é que nós definimos? 2 passos. Primeiro, mais do que formações e documentos e merdas, estas pessoas têm de ter aquilo que nós chamamos um one-pager. Só. É uma página Uhum. assim que tem as 5 guidelines de como é que eu dou reconhecimento, como é que eu dou feedback, como é que eu faço X e Y. Nada, porque se for muito complexo, pá, vai morrer na praia. One-pager, não mais do que isso. As 3, 4, 5 guidelines que eles têm que seguir enquanto líderes das 10 equipas, das 10 pessoas que têm abaixo. Antes disso, e não vamos ter necessariamente sessões de formação, nada disso, isso talvez não passe lá à frente. O que é que nós percebemos? E há aqui um insight bué interessante. Para tu teres uma transformação, não chega à informação. A malta tem que executar. Para executar, tem de existir o hábito. Ok? Então o grande desafio aqui é tu criares o hábito nesses líderes de fazer alguma coisa. E inicialmente nós achávamos que o hábito que os gajos tinham que ir implementar era o hábito de dar o reconhecimento. Mas isso é errado, porque o reconhecimento não tem de ser dado mecanicamente todos os dias, ele tem de ser dado quando merece, quando existe algo para dar reconhecimento. Então o grande problema ali é que esta malta não tem a sensibilidade ou não tem o foco de reparar no que é que está a ser bem feito. Seja em equipa, seja num membro da equipa. Então o que nós percebemos foi nós temos que criar o hábito deles terem a sensibilidade de reparar no que está a ser bem feito diariamente, não apenas na negativa. Então montámos um exercício bem fácil que agora a partir da próxima semana a malta vai começar a implementar, que é todos esses líderes lá de baixo recebem o one pager e recebem uma página de 30 linhas, okay? Em branco. Durante 30 dias de trabalho, que não são 30 dias seguidos, o líder de cada equipa, no fim de cada dia de trabalho, tem de escrever uma frase e dizer uma coisa que alguém da equipa ou que a equipa como um todo fez bem. Porque receberam bem a encomenda, porque almoçaram todos juntos. Enfim, há uma coisa positiva. Durante 30 dias os gajos têm que fazer isso. E aqui o que nós estamos a tentar montar
e seguindo a regra dos 2 minutos do James Clear, que tem, pá, vocês já ouviram falar daquele livro do Atomic Habits e Uhum. etc. Aqui também para fecharmos. Mas um hábito só se cria se for recorrente durante alguns dias, daí os 30 dias, e se a fricção for baixa. Então aquilo que nós fizemos é, essa página tem de estar ou na secretária desses líderes ou no cacifo desses líderes, ok? Durante os 30 dias. É só escrever uma frase e tá. E aquilo que nós queremos é, ao longo desses 30 dias, criar o hábito não de dar reconhecimento, isso é o que vem a seguir, mas de reparar no que acontece de bom, porque esta malta só repara no que acontece de mal. E Não. depois, e depois lida mal com isto, né? Repreende à frente de toda a gente, a malta e daí em diante. Mas isso é o passo a seguir. Primeiro que tudo é o hábito de focar na positiva e não apenas na negativa. Mas pronto, Top. 2 minutos por dia vão mudar a empresa. Durante quanto tempo? 30 days. Ok, bora ver daqui a. Estou bem ansioso quando terminar os 30 dias nos contares como é que correu a implementação com o cliente, Pedro. Eu estou bem entusiasmado e curioso para saber eles a dizerem-me a mim como é que a Yeah. cena correu. Até porque, pá, estamos a falar de malta que não gosta muito destas cenas de empresas e gestão e administração e etc. Portanto, tem de ser uma venda ali e não vamos Soft. ser nós a vender essa equipa, vai ser um líder interno. Vamos ver. Got it. Top champ. Olha, mais um episódio, estamos fechados. See you next week. Pessoal, obrigado por terem acompanhado. Tchau, bro. Boa meet.